Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que nós demonstraremos esse exercício. Se a gente tem um domínio, então ele é local de dimensão 1, se somente se ele tem apenas dois ideais primos. Então, a gente vai começar pela ida. Bom, como A é um domínio, a gente já tem que zero é um ideal primo dele, certo? Então, zero é um ideal primo. A é um domínio, se somente se isso acontece, né? Beleza. E aí agora, é, a gente sabe que A é local, né? Então, A também tem um único ideal maximal. Então, chame de M, seja M o único ideal maximal. Seja M o único ideal maximal de A. Tá? Como ele é local, ele tem um único ideal maximal. E aí, só um argumento rápido por contradição, a gente observa rapidamente que o M é diferente de zero, porque se o M for igual a zero, então a gente está dizendo que o ideal nulo é maximal. E aí o A é um corpo, certo? Então A é um corpo e isso implicaria que a dimensão de A é zero, o que contradiz a hipótese da dimensão ser 1. Tá? Então isso aqui é uma contradição. Então esse ideal maximal não é nulo. Não é nulo. Então a gente tem isso daqui, ó. Essa inclusão aqui é satisfeita e ela é estrita, né? O zero é diferente de M, ideal nulo. E aí, em particular, esses dois ideais são ideais primos, né? Então, esse conjunto aqui, ó, tem dois elementos mesmo, né? Esses caras não são iguais, eles não colapsam numa coisa só. Então, esse conjunto de dois elementos está aqui dentro. O que a gente vai mostrar agora é que a outra inclusão é satisfeita. Tá? Então, a gente vai pegar agora um ideal primo qualquer. A gente quer mostrar que ele é zero ou esse único ideal maximal. Bom, se ele for zero, ótimo. Ok. É uma das coisas que eu quero provar. Então, a gente pode supor que o P é diferente de zero. Certo? Bom, nesse caso, como o P é um ideal próprio, nem precisa do P ser diferente de zero para isso, mas o fato é que P é um ideal primo de A, logo é próprio. E aí a gente já sabe que todo ideal próprio está contido em algum ideal maximal. Só que, como esse anel é local, obrigatoriamente esse P vai ter que estar contido em M. Tá? Então, como esse anel é local, então o fato desse ideal ser próprio vai obrigar a esse ideal estar dentro desse ideal maximal M. Então, a princípio, o P está contido em M. Tá? E aí, o que a gente verifica é que, na verdade, essa inclusão tem que ser uma igualdade, porque, olha só, se não for uma igualdade, ou seja, se o P está dentro de M de maneira estrita, então a gente tem essa cadeia de ideais primos estrita dessa forma. Então eu tenho duas inclusões estritas de ideais primos, pelo menos. Isso aqui nos diz que a dimensão de A tem que ser maior ou igual a 2. E isso é uma contradição. Isso é uma contradição porque a gente está supondo que a dimensão de A é 1. Então essa contradição veio de supor que o P, na verdade, é diferente de M, né? Então a conclusão aqui é que o P tem que ser igual a M. Tá? Então, portanto, isso aqui prova que o espectro primo de A é constituído apenas do ideal nulo e esse único ideal maximal desse anel local, desse domínio local por hipótese. Tudo bem? Agora, a recíproca desse resultado. Na recíproca, a gente agora sabe que o espectro primo tem apenas dois elementos. Tá? Então, como A é um domínio, de novo, né, a gente já tem que isso aqui acontece. O ideal nulo pertence ao espectro primo de A, porque A é um domínio. Agora, ele é um domínio, e por outro lado, esse espectro primo tem apenas dois elementos. Então, a gente pode escrever, esse então aqui é pela hipótese, podemos escrever o espectro primo de A como algo constituído do ideal nulo e um outro cara que eu vou chamar de propósito de M.
mas eu só sei que ele é um ideal primo diferente do zero, certo? E aí é porque ele contém propriamente o zero, né? O zero está contido em M, mas o M é diferente de zero porque eu estou escolhendo alguém de modo a descrever esse conjunto com dois elementos distintos, né? Que por hipótese é o que nós temos. Com isso, de imediato a gente já tem isso daqui, ó. De imediato, a dimensão de A é maior ou igual a 1, certo? Porque eu tenho pelo menos uma inclusão estrita de ideais primos. Agora, por outro lado, olha só o que vai acontecer. Como essa inclusão estrita ocorre, o ideal nulo está proibido de ser maximal, direto, porque eu tenho um ideal aqui que é primo na frente dele, entre ele e o anel todo, certo? Então, esse cara aqui já não é maximal. Agora, esse anel, tendo um ideal não nulo, que é o M, em particular, ele é um anel não nulo. E aí nós já sabemos que todo anel não nulo possui um ideal maximal. Só que todo ideal maximal é primo. Esse ideal maximal vai ter que estar aqui dentro. Ele não pode ser o zero. Então, necessariamente, ele vai ter que ser o M. Tá? Então, por conta disso, por conta de toda essa explicação que eu falei para vocês, que eu vou evitar de escrever aqui, mas que você pode ouvir se você quiser transcrever o que eu disse, né? Mas é bem tranquilo. É imediato que M é o único ideal maximal nesse caso. Ele é um ideal maximal e não tem outra possibilidade. Porque se tivesse um outro ideal maximal, teria que ser o zero, mas o zero não é ideal maximal por conta dessa inclusão estrita aqui. Então M é o único ideal maximal de A. Isso já nos diz, então, que esse anel é local, que é uma das coisas que eu preciso provar. Agora falta a gente ver o lance da dimensão, né? Agora, a gente já sabe que a dimensão ela é maior ou igual a 1. Está aqui em algum lugar aqui, ó. Agora, se acontecer da dimensão ser maior do que 1, ou seja, se a dimensão fosse maior ou igual a 2, necessariamente, para eu ter um anel de dimensão pelo menos 2, eu preciso de uma inclusão estrita eu preciso de duas inclusões estritas de ideais primos. Então, eu preciso de 3 ideais primos, certo? Então, qualquer anel de dimensão maior ou igual a 2, é trivial concluir que se eu tenho um anel de dimensão maior ou igual a 2 é porque o espectro primo do anel A é composto de pelo menos 3 elementos. Para eu ter uma inclusão desse tipo aqui, ó, eu preciso de 3 personagens para eu ter duas inclusões estritas. Tá? Então, se a dimensão fosse maior ou igual a 2, o espectro primo teria pelo menos 3 elementos, o que é absurdo, porque a gente está supondo que o espectro primo apenas tem 2 elementos. Tá? Então, esse pequeno argumento aqui mostra que a dimensão de A tem que ser menor que 2. E como se trata de um número inteiro, tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Portanto, se a dimensão é maior ou igual a 1 e menor do que ou igual a 1, é porque a dimensão de A é 1. Tá? Então, o que nós, só para recapitular, provamos que a dimensão é 1 e provamos que o anel é local. A hipótese de ser domínio é uma hipótese que transcende essas duas hipóteses, né? Ela está aqui. Vale tanto para ida quanto para a volta, a gente está assumindo que é um domínio, então mostramos que A é local de dimensão 1. Local de dimensão 1. Isso fecha, então, a demonstração da volta e fecha a demonstração desse exercício bem bonitinho. Tudo bem? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.